Pessoal, mais um Sublime Talks começando e hoje eu trouxe um amigo para a gente conversar sobre leilões de imóveis e trazer ainda mais credibilidade para o mercado. Eu estou falando dele, Daniel Bezerra, da AGS Leilões. O Daniel é advogado, pós-graduado, tem muita experiência com leilões de imóveis, tá? E também presidente da comissão imobiliária da OAB Tatuapé. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer estar falando contigo hoje. Eu que agradeço, Bruno, a Sublime aqui por me receber. Acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, faz um excelente trabalho. Estou muito lisonjeado com o convite de estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí com esse mundo maravilhoso que é o mundo dos leilões, que Show. eu já estou aí já um pouquinho de tempo envolvido. Tá sendo modesto, hein, É. Daniel? Bom, hoje a gente vai bater um papo. Vai ser uma conversa assim muito proveitosa, como todos os outros episódios. E é mais um bate-papo a fim de mostrar os bastidores do leilão. O que acontece por trás ali do leilão, qual é a função do leiloeiro, o que o leiloeiro pensa ali antes do leilão, durante o leilão e depois. E o objetivo é trazer ainda maior credibilidade, como eu falei, né, para que todo mundo conheça um pouco do que não é mostrado, né, daquela maneira online que vocês estão acostumados. Daniel, quero que você se apresente. Eu já fiz toda a introdução, mas gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem é o Daniel Bezerra? Como foi a sua trajetória até de fato chegar nos leilões de imóveis? Como você veio parar nesse universo? Bom, eu vou contar um pouquinho aqui, voltar lá em 1900 e bolinha, brincadeira, gente. Brincadeira. Bom, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade especializada aí na área forense, que prestava serviço a diversos leiloeiros, instituições bancárias, na elaboração, publicação de editais. E aí, nesse momento que, de fato, eu me envolvi com o mundo da leiloaria, tá? Então, acompanhei várias mudanças, alterações, Código de Processo Civil, Código Civil, leilão presencial por leilão eletrônico, online, a resistência do leilão eletrônico lá atrás, Foi depois uma grande a mudança, né, Daniel? extinção do presencial. Então, assim, foi algo muito interessante como profissional passar por tudo isso e por várias etapas, né? Eu comecei nessa empresa como office boy, depois auxiliar administrativo, gerente, mídia, cheguei a se tornar sócio dessa agência e tive contato com vários e grandes leiloeiros em São Paulo, Brasil, e elaborando editais, analisando, tendo contato com o processo. Tá. E isso foi muito importante aí para adquirir conhecimento, experiência na área, né? E assim, estou sendo bem sucinto aqui, porque é muita coisa, né? São praticamente 20 anos que eu fiquei dentro desta agência Tá. e a gente viu muita coisa mesmo, né? Mudando. Então era uma agência de publicidade em Isso. que você acabou tendo uma relação com os grandes leiloeiros por conta de publicações de editais que na época era obrigatório, né, que os editais de leilão fossem publicados em jornal de grande circulação e não só edital de leilão como citação, vira e mexe uma intimação, né? É, isso aí. A gente fazia. O forte mesmo eram os editais de citação e intimação. E aí lá atrás, né, só voltando um pouquinho lá na idade da pedra, mas assim, na média, assim. É engraçado imaginar É, que era no jornal, né? é. Mas antigamente não, os leilões eram presenciais, no ato do fórum, enfim, ali no cantinho que estava disponível, e os editais eram publicados. Quando a execução hipotecária, por exemplo, eram publicados 3 vezes no jornal e o edital de prazo normal uma vez só. Então, o edital era publicado em jornal, impresso, e lá, a maioria quem fazia os leilões eram os oficiais de justiça. Depois começou a vir os leiloeiros e tal, e aí depois que veio de fato o leilão eletrônico aí em 2009. Mas a gente fazia esse trabalho mesmo, né? Análise Entendi. de processo, elaboração digital, tanto no citação e intimação, quanto os editais de praça também, que aí a gente prestava serviço nesse momento para os advogados, para os Entendi. bancos, enfim, para as empresas aí que tinham processo. Tá. Tem uma coisa muito engraçada lá na engraçada não, de fato acontecia, né. Hoje, como o leiloeiro é um auxiliar da justiça, se for lá nas normas da corregedoria, fala da agência de publicidade forense.
Então, no Tá. passado, as agências também eram credenciadas pelo tribunal. Digamos que seria Um um auxiliar, convênio um ou uma convênio, empresa isso. auxiliar mesmo, né? Então, assim, a gente passava nos cartórios, então você já pegava os processos para fazer os editais e prestando ali uma assessoria ali também no judiciário, E né? processos físicos, né? Físicos, Imagina aqueles processos com 8, processos 10 físicos. volumes, 20, né? Entendi. Outra coisa que mudou, né? Então tinha que ir com o Eu, carrinho mesmo lá, né? carrinho, e olha lá, uma vez eu fiz um edital para um outro leiloeiro e era uma falência, São Bernardo do Campo, o processo não podia sair do cartório, Tá. porque já tinha acontecido vários problemas, enfim, que não é o caso, só 60 volumes. E Nossa, assim, a com arrecadação, 200 páginas cada um, 200 né? páginas, né? Imagine Ai, só. E a arrecadação dos bens estava, tipo assim, no segundo volume, no quarto, no décimo, no 20º. Então, tive que ler tudo, né? Para poder, de fato, localizar todos os bens. Aí a gente fez um resuminho, facilitou a vida do escrevente, do juiz, para poder elaborar o edital. do próprio advogado, né? Mas foram 60 volumes. Então, eu fiquei uma semana ali como se fosse funcionário do Entendi. cartório, né? Só para poder examinar e. E de lá veio toda a bagagem que hoje, né, ainda Sim. nos dias de hoje, né, você trouxe toda essa instrução daquela época, né? Isso foi muito importante para mim, assim, como profissional, sabe? Eu até falo, brinco com alguns colegas advogados, até processualmente, se eu fosse, eu advoguei um pouquinho, né? Mas processualmente foi muito importante. Porque, assim, eu não fiz estágio, mas o dia a dia na agência, contato com o processo, análise, e tudo foi extremamente importante para conhecimento aí, e experiência que nós temos hoje. Entendi. Top. Bom, Daniel, nós enfrentamos os mesmos desafios, né? A AGS Leilões, assim como a Sublime Leilões, elas fazem os leilões, atende os advogados, atende os juízes, faz a análise processual, leitura de matrícula, certidões, aquilo tudo que a gente já sabe que é o nosso dia a dia. Hoje, você já explicou bem, né, a bagagem que você trouxe da época, né? Mas hoje, como que você enxerga o leilão? Você acha que mudou muito? O processo físico só virou digital? Como é isso? Olha, Bruno, eu ainda encontro muitas dificuldades em alguns processos, porque sou advogado, não estou falando mal dos colegas também. Mas, infelizmente, tem muitos advogados que não sabem conduzir um processo de execução. Eles brigam muito no processo de conhecimento, com a normação de conhecimento, e esquecem da parte de execução. Então, o processo chega com alguns vícios, algumas questões que a gente tem que sanar. Tá. E aí vem para o leiloeiro, né? Aí o juiz vem, solta, ó, praticamente assim, se vira. Então, eu sinto ainda essa dificuldade em alguns casos. Claro que na sua maioria os processos vêm redondos, né? Mas tem muitos que vêm com vários vícios que a gente tem que sanar para poder conduzir o leilão. Então, a gente, como leiloeiro, a gente trabalha para poder conseguir aquela nomeação. Colocar um fim no processo ali A também, né? gente faz análise processual, a gente elabora o edital, a gente faz análise comercial, a gente trabalha a venda, enfim. Então, a gente faz muita coisa para poder colocar fim no processo, né? Tá. E, infelizmente, a gente, em alguns casos, não somos reconhecidos, seja pelas partes, por alguns juízes também, né? Tem algumas questões que não reconhecem o nosso trabalho, e é muito trabalho mesmo. O objetivo hoje é, de fato, falar um pouquinho desses bastidores e destacar a importância do leiloeiro, sabe, Daniel? Porque tem um pouco dessa impressão também. Sou advogado, assim como você, e vejo que o advogado ele está muito mais ligado à parte processual da coisa e, de fato, ele estudou para isso, né? Sim, Sei que não é por mal, né? E sei também o curso de direito ele não é voltado à parte de liquidez do de processo execução, né? mesmo, né? Porque o advogado, pelo menos a maioria deles, eles estão mais ligados à discussão de teses, a atualizações. E nós que estamos, vou colocar do meio para o fim do processo, porque a função do leiloeiro de fato ou é estimular um acordo, né? Quando você fomenta muito o leilão ali Sim, na divulgação e tudo mais, e traz as partes, cria uma aproximação das partes e estimula um acordo para colocar fim, né? O acordo, assim
como o Código de Processo Civil diz, né, ele deve ser estimulado, ele deve ser feito a qualquer tempo, ou, né, numa segunda ponta ali, é de fato vender o bem em leilão e angariar o maior número de participantes para satisfazer o processo, os credores, até mesmo beneficiar aquela pessoa que está perdendo o bem, né? Que aí coloca um zero e traz coloca um fim, né? E dá um start ali para ela começar um novo momento financeiro, digamos assim, né? Eu tenho o hábito de falar que o leilão tem um fim social também, tem a questão social mesmo, porque Discutimos o isso, cara, leiloeiro presta um serviço social também, né? sem dúvida. Porque o que a gente faz é, outra, você vender um imóvel em 45 dias, 60 dias, É desafiador, é né? desafiador, né? Então, por mais que tenha depreciação de preço, né? Mas não é tão simples assim. E ainda mais numa modalidade que não é tão difundida, né? Porque você não vê falar de leilão Não, na TV. não. Eu mesmo, antes de entrar nesse mercado, né? Eu tô indo para 13 anos, né? Que eu trabalho com leilão. E antes de entrar nesse mercado, eu, assim, de fato, Bruno, né? O Bruno de antigamente. O que você conhece de leilão? Eu falaria que é aquela imagem da TV dos filmes, né? É, O martelinho, um, dois, três, né? é. Dole uma, dole duas. Infelizmente não tem isso, né? E quando tem, vem a questão dos golpes, enfim, que aí é outra Existe questão que complica a vida, né? existe a impressão, a má impressão, né, de quem É, não conhece. Então, por mais, como você falou, né, por mais que exista um desconto, às vezes a pessoa ela até tem o recurso, né, ela até dispõe do recurso para arrematar, mas ela fala, nossa, leilão, justiça, e aí gera já, uma certa insegurança, né? entendeu? Gera uma certa insegurança. Eu tenho soltado nas redes aí mais algumas. Essa questão de trazer segurança, né? De Uhum. a pessoa falar, o leilão é seguro. No passado, de fato, tinha grandes dificuldades para retirar as pessoas do imóvel, a questão do dinheiro ficava muito tempo parado. Mas hoje não, hoje está muito seguro. Não tem mais aquela, não vai sair do imóvel. Não, sai sim, Sim, desocupa o imóvel, o dinheiro está ali depositado, cancelou o leilão, você vai ser restituído do preço da comissão, claro que desde que seja justificada a sua desistência, enfim, ou que seja por decisão judicial ou algo que apareceu pós-leilão. uhum. Então, tem essa segurança, né? Sim, sem Claro que dúvida. precisa de uma boa assessoria, né? Como a gente já Claro, falou, claro, não é indispensável, né? Se você precisa não sabe o estar. que está fazendo, você precisa contar com um profissional. E hoje, o profissional, né, o assessor dos leilões, ele está se tornando mais popular, né? Tá, Eu conversei com o pessoal da Leilão Imóvel, nós destacamos isso, né? O Thiago Nunes veio nos visitar também, gravamos um episódio com ele, faz falamos também um da excelente função social, trabalho. faz também um excelente trabalho. E tem tantas outras pessoas, né? Ah, Falamos com a Bárbara da Laurenton também. E tem muitos profissionais qualificados. tem. Tá? E aí eu acho assim, o nosso desafio não é só vender o imóvel nesse prazo, né? Sim, 45, 60 dias, 90 que seja. O nosso desafio também é educar as pessoas, né? verdade, É é. de fato levar conhecimento para aquela pessoa que detém o recurso ou, né, que não tem aquele recurso total e busca um parceiro para arrematar juntos, né? Mas de fato explicar, né, Aham. o que é o leilão, da onde vem, né? E isso que você disse é importante, porque antes de 2015, né, com o CPC antigo, né, que não é tão antigo, se a gente for parar para pensar, só 10 anos, trouxe uma segurança ainda maior, né? A Ah, desistência, porque veio pensar mais no arrematante também, né? Trouxe segurança para o arrematante. Então, de trouxe segurança para o fato, antes você rematante. ficava um pouco perdido, dinheiro parado há muito tempo. Então, Os embargos à arrematação, que hoje é uma mera impugnação que é, o juiz já julga na sequência, né? é, Excelente. trouxe bastante segurança mesmo, né? Então, de fato, a gente precisa mudar a mentalidade, assim, Sim, em geral. O leilão é um bom negócio, é um bom investimento, claro, com segurança. Não dá para se aventurar de qualquer jeito, mas é um excelente é um negócio. excelente negócio. E essa correção, né, naquela última instância de devolução dos valores, é preciso falar que é uma devolução corrigida, e essa Corrigida, correção é maior que a poupança, né? com Para quem certeza. não sabe, é importante falar isso. Mudou muita coisa de lá para cá, né, Daniel? Mudou bastante coisa. O leilão online, né, eu escutei dando uma olhada no provimento 1625 de 2009, né? E a pergunta que eu te fiz é as mudanças de lá para cá. E não foi só isso, né? Teve a Não. mudança do CPC. Mudou muita coisa. Olha, minha graduação em 2014,
E por coincidência, o meu trabalho, a monografia, eu falei sobre o provimento 1625. Que legal, cara. Então, assim, eu abordei o provimento, comparei com o CPC da época, Tá. né? Mas foi muito interessante. E aí, em 2015, mudou o CPC. Quer dizer, eu estudei o passado, Que aí transição, né? entrei na pós, na graduação do Código de Processo Civil, porque mudou, mas foi muito legal acompanhar essas mudanças, essas alterações, né? E ajudou bastante. De fato, foi inovador, assim, para o mercado da leiloaria e para outras áreas também, né? É, a questão da segurança do arrematante, assim como os leilões híbridos e os Isso. online Ah. também, né? Porque antes, bom, quero saber como vai ser feito um leilão no passado, só se você fosse no fórum e Ah, desse você não uma tinha lida no conhecimento, edital, né? né? Mas Tinha aquela questão, aquele clubinho ali, né? Poucas pessoas arrematavam. é máfia, E se você fosse arrematar, os caras não deixavam. Subiam o Então, preço para você, tipo, cair fora dali. De fato, acontecia isso. acontecia. Hoje não, leilão eletrônico, onde você tiver, você arremata, Sim, desde que você tenha né? internet, qualquer lugar do mundo é possível, né? Claro que está subindo bastante atualmente os preços, pelo que eu tenho acompanhado aí em geral, porque tem muitas pessoas que caíram nesse mercado, comprador final, enfim, e acabam subindo bastante aí muitos imóveis. Isso é bom para nós, leiloeiro, e claro, para o processo, para o exequente, até para O executado também. executado. Então isso é muito bom, a questão do leilão É, eletrônico. No início deu medo, ficou com receio. Quando eu estava pela agência, a gente, pô, como é que vai ficar? Vai acontecer o quê? Vai acabar? Não vai e tal? Dá aquele receio, mas ajudou e muito, né? Mudou pra caramba. as coisas elas estão em constante evolução, Sim. né? Não E a dá gente tem que para, acompanhar, não tem como, não né? tem como, senão Não fica tem para como, fica trás, para fica trás. para trás. É, eu acho que os maiores desafios, né, daquela época, né, do passado, era de fato essa questão arcaica, né? Você queria ver processo, você tinha que ir até o fórum, né? Você não sabia ali onde iria ser realizado o leilão. A lei ela já estava atrasada, né, no sentido da mudança que nós tivemos. O parcelamento foi uma grande mudança, né? Sim, parcelamento. Antigamente era só à vista, Isso hoje o aí ajudou judicial é possível, bastante. né? E a minha percepção é que os extrajudiciais eles acompanharam essa mudança também, né? E creio que vai mudar ainda mais com essa questão de a parte mais cartorária, né, dos leilões extrajudiciais, eu acredito que vai sofrer uma mudança grande também na parte de tecnologia. É verdade, porque olha, fazendo um comparativo aqui, os leilões de alienação fiduciária. Até antes da pandemia, por mais que já tinha o leilão eletrônico, os bancos, as instituições obrigavam, até por questão de lei, você fazer o leilão de forma presencial. O leiloeiro fazia ele de forma híbrida, presencial e online, mas o forte era o presencial. E aí, com a pandemia, que acabou mudando aí, de fato, sendo mais o leilão online. E mudou muita coisa também, né? Teve alteração na lei, enfim, de AF, então já teve grandes evoluções, assim. Sim, sem dúvida. Eu acho que trouxe mais segurança, né? E, pô, Daniel, o nosso dia a dia, assim, nós que precisamos divulgar os imóveis, né? E eu tô falando de imóvel aqui porque é a massa, É a né? Mas massa, tem as máquinas, os tem veículos, veículos. né? Aquilo tudo que a gente já sabe. Quando você divulga um leilão assim, sem dúvida, eu tô falando propositalmente já essa pergunta. As pessoas elas falam, o valor tá muito baixo, é golpe. Olha, não é seguro. Eu nunca vi isso. Olha, Como que você reage a esses comentários para constante, driblar tudo isso? constantemente tem essa questão. Ah, isso é golpe. Ah, não existe. É falso. Nas redes sociais, enfim. As pessoas entram em contato por telefone, ficam com receio. Tive um Buscam caso, ir pessoalmente? Não. buscam. Eu tive um caso que a pessoa me ligou no escritório e vou aí, estava na porta do prédio. Então, tem essas questões. Mas eu até entendo, porque de fato, você compra um imóvel, vamos colocar de R$ 500 mil, de forma eletrônica. Você vai e deposita lá o depósito judicial, tudo de forma eletrônica. Tem pessoas que não têm. É uma distância É uma muito grande distância, para um né? valor agregado, né? Mesmo que for um carro, é uma distância. E aí a gente tem a questão dos leilões falsos, que nós, leiloeiros, a grande maioria, sofreu e muito. Eu mesmo tive diversos leilões realizados no meu nome,
fora do estado de São Paulo, tive que fazer vários boletins de ocorrência, tive uma dificuldade tremenda. E tem outros colegas leiloeiros, tem um leiloeiro que tem 40 ações de cancelamento. Né? Então, assim, infelizmente, essa questão do leilão falso, principalmente de veículos, também acabou dificultando aí, criando essa questão aí dessa insegurança no mercado da leiloaria. Mas a gente tenta trazer segurança, né? A gente sempre conversa com os interessados, tenta trazer para o escritório, fala sempre para ir visitar o bem, ou verificar o processo, consultar um advogado de sua confiança, quando é leilão judicial. Então a gente tenta aí, de fato, trazer essa segurança aí para os interessados. Daniel, conversando com alguns clientes assim, eu não tinha essa imagem, mas conversando com eles, porque você precisa perguntar, né? Sim, é Você verdade. consegue as respostas só se você perguntar. Às vezes o que é óbvio para você não é pro colega ali, né? E aí, conversando com alguns clientes, eles tinham a impressão que o leiloeiro era uma figura muito distante. Uma figura, acho que no passado, hoje está mudando, né? Endeusada, Mas que o, não tinha acesso. Olha, o leilão está acontecendo, não posso ligar para o leiloeiro ou não tenho acesso ao leiloeiro. E isso tem mudado. Tem, mas eu creio que no passado, de fato, era assim. Existem alguns leiloeiros que ainda são desse jeito? Inacessíveis. Existe, mas não tem como hoje. Você tem que estar ali, você tem que atender as pessoas, você tem que estar na mídia, tem que estar na internet, enfim, você tem que estar. Isso é Tem importante, que, tem que mostrar o tem que rosto mostrar. mesmo Ah, e falar, eu não olha, importo de nenhuma forma a pessoa fornecer meu celular. Não tem nenhum problema quanto a isso. até porque a gente só ganha se vende. Sim. Então Né? tem que Então, estar quer próximo, tirar né? dúvida, eu atendo. Quer vir conversar no escritório, eu atendo. Não estou ali no momento, retorno. Sempre tento, de fato, atender a todo mundo. Eu acho que é muito importante isso. Alguém te passou essa mesma imagem? Algum cliente que você conversou e o cliente falou: Nossa, Daniel, mas eu vim aqui, você me recebeu, nós tomamos um Sim, café, você deu uma aula de leilão, estou me sentindo sim. seguro agora. A maioria das pessoas que vão no escritório, eles sempre falam isso, né? E tentaram contato com outro leiloeiro e não conseguiram, não tiveram resposta. Ou tem vezes assim, aquela resposta sucinta, né? Não tem detalhes. Tudo bem, nem tudo a gente consegue detalhar, né? Nem tudo a gente consegue sanar as dúvidas, mas a gente tenta. A gente tenta, de fato, trazer ali a transparência que é o dever do leiloeiro. Sim, É sim, que, sim, infelizmente, tem casos que a gente não tem todas as informações necessárias. A gente sim. tem casos tem que se falar a verdade. A gente também fica vendido em alguns processos. A Uhum, gente tenta buscar, tenta correr atrás, tenta trazer informação. uhum. Então isso é importante, né? Olha, a nossa audiência, ela é composta por advogados, né? Não sei se um juiz ou outro, ou alguém dos bancos, né, nos acompanha. Enfim, é um público muito diverso. Mas é importante deixar claro isso que você falou, Daniel. Às vezes, vou falar dos leilões judiciais dos imóveis, né? Às vezes é um oficial de justiça que foi avaliar o imóvel, não conseguiu entrar no imóvel, avaliou do lado de fora com outros parâmetros, né? Muitas vezes não tem foto. Então, quando chega para o leiloeiro esse processo também, de novo, o leiloeiro precisa vender, ele é remunerado por isso. É total interesse do advogado, do Do leiloeiro. leiloeiro realizar essa venda. Então, muitas vezes ele peticiona no processo, juiz, olha, o oficial de justiça avaliou, mas não entrou no imóvel, eu gostaria de uma ordem, ou gostaria da intimação da parte executada, né, para agendar ali horário para ir visitar o imóvel. Muitas vezes essa parte executada não tem advogado, o que demanda ali uma morosidade ali, porque veja, o cartório precisa fazer a carta, né, o AR precisa ir para um setor de distribuição ou para um oficial de justiça para chegar a esse AR, e o tempo do leilão é curto, o tempo está passando. Então veja, olha quantos desafios a gente já encontra no início da nossa conversa aqui. Não basta só divulgar o leilão. Você precisa mostrar para os interessados que o procedimento é legal, é transparente, que o leiloeiro é acessível, né? Mostrar para ele todo o caminho que ele vai percorrer. Se já tem um imóvel, ótimo, mas se não tem, a escolha do imóvel, como ele olha o edital. Então, É, eu acho que o fator tempo é um fator crucial para que o leiloeiro verdade. tenha condições de fazer tudo isso É. também, né?
as pessoas olham assim: olha, o leiloeiro vai ganhar 5%, né? Mas não sabem o trabalho que a gente tem para poder elaborar, preparar, enfim, colocar aquele leilão no ar, né? Existe todo um trabalho por trás disso, e muito trabalho. E falando um pouquinho essa questão aí do acesso aos imóveis, pô, a gente é auxiliar da justiça, né? Então, as vossas excelências que estão nos acompanhando, por favor, permitam que a gente entre no imóvel. Isso é importante, até mesmo para o processo, né? Para a gente Sim, poder, de fato, saber o que está sendo vendido. Se a gente tem fé pública no exercício da profissão, por que a gente não pode fazer, às vezes, do oficial de justiça? Por que eu preciso esperar um oficial de justiça para me acompanhar, para ter acesso àquele imóvel? Então, acho que é uma questão mesmo de adaptação aí, de mudanças assim, e é necessária. Eu mesmo já fiz um leilão de um imóvel na Praia Grande, laudo de avaliação, constando 2 dormitórios. Pedi várias vezes ao judiciário para entrar no imóvel. Porque olhando de fora e pela disposição do prédio, conversando com moradores e tal, aquele imóvel não tinha 2 dormitórios, mas estava no laudo. Vendemos, foi arrematado, teve disputa, o arrematante entrou no imóvel, cadê os 2 dormitórios? Simplesmente era uma parede de drywall, que foi dividida, e aí entrou, pediu cancelamento, cancelou tal. O juiz pediu para o perito esclarecer, aí veio o esclarecimento. Só que se tivesse permitido o nosso acesso, a gente já teria esclarecido essas dúvidas. Então, isso é importante. Não é nenhuma, é uma crítica, mas uma crítica construtiva, construtiva, que construtiva. é importante, né? Então, acho que isso, para a gente poder, de fato, levar o que está sendo vendido ali. Sim, sim. É, Daniel, outra pergunta aqui. Já viu alguém participar de algum leilão e depois se arrepender pela falta de leitura do edital? Vários. Eu já tive um leilão que a pessoa terminou, passou 40 minutos, eu quero desistir. Porque não se atentou ao edital. E estava claro ali. Só que ele desistiu, falou assim: ó, vou depositar a comissão, contratou advogado, peticionou no processo, olha, estou desistindo, está aqui o depósito da comissão na comissão e desistiu. Mas falta de atenção. E outra, no site estava destacado em vermelho ali, né? Aquelas observações. É realmente para puxar o documento e ler o Ah, documento do é início isso ao aí. fim, né? É. Então, já aconteceu. Tem pessoas que acabam se empolgando, vão ver ali e tal, não se atentam ao edital. Essa pessoa mesmo se cadastrou no site um dia antes. Tá? E aí solicitou habilitação. E já deu o lance naquele dia, não foi nem no dia do leilão. E aí depois veio o arrependimento. Esse caso é o seguinte: o juiz ele determinou, era um apartamento e vaga de garagem, vaga dupla. Mas ele determinou fazer o leilão individualizado. Inclusive no edital a gente constou, a gente peticionou, pediu tal. Não. Então a gente constou o seguinte: quem arrematasse o apartamento teria preferência na arrematação da vaga. Então, se eu arrematei o apartamento, aí tinham 10 arrematantes de vaga. Tá? Quem arrematou o apartamento, se deu lance, teria preferência. E foi a única forma de salvar isso daí. E constava essa observação, ele foi lá e arrematou o apartamento. E a vaga? Ninguém comprou a vaga. E ele pensou que estava comprando apartamento e vaga. Mas estava bem claro. Os lotes individualizados, a gente reforçou a decisão da juíza no edital, mandando fazer de forma individualizada. E aí depois, no outro leilão, aí sim ela autorizou fazer um leilão unificado. Por que aconteceu isso? Não sei, que é a cabeça do juiz. Né? As pessoas elas precisam entender, Daniel, que nós cumprimos Ah, as ordens dos juízes, né? Cada processo tem o seu respectivo juiz e o juiz ali solta a nomeação do leiloeiro com as diretrizes. Precisa obedecer às diretrizes, né? Não tem jeito, cara. Então, se pediu para fazer, né, leilão individual, amém, Vossa Excelência. É isso aí. E falando dos desafios ainda, né? Você acha que nos dias de hoje o leiloeiro ele precisa ser um comunicador também? precisa. Eu acho que de fato você precisa estar na mídia, precisa. Que nem vocês aqui, fazendo esse podcast maravilhoso aqui, de fato é necessário, né? Então precisa aparecer, precisa
estar ali conversando com os juízes, com os advogados. Precisa estar, Presente. de fato, público, né? Acho que isso é extremamente importante para os dias de hoje, né? Pelo que eu tenho visto aí, de fato precisa. Rede Rede social. social. Eu vou ser bem sincero, eu tenho muita resistência a isso. Estou mudando e tal. Como nós falamos no início, precisa acompanhar, né? Eu não gostava mesmo de ficar fazendo vídeo e tal, se aparecendo em rede social, mas o mercado pede, então a gente tem que aderir às mudanças e fazer isso daí, né? Legal. Daniel, você falou que hoje o seu sentimento é que o mercado está aquecido, né? E por conta disso a concorrência está maior que o normal, digamos assim, né? Você atribui esse aumento ou esse aumento mesmo, né? Ao quê? O que que mudou Olha, para que você tivesse essa impressão? eu acho que os vendedores de cursos, no geral, aí, que tem bastante, né, cursos disponíveis na internet, acabou aumentando essa questão aí de interessados nos leilões. Infelizmente, alguns cursos acabam vendendo o que não deve ser feito, né, você vai ter um lucro de 50%, enfim, coisas absurdas. Assim, não é a realidade. Mas Acontece, né? Acontece, acontece. mas não São é a regra geral, né? exceções, né, não é a regra. E aí acabou aquecendo o mercado. Isso é bom, de fato é bom, esse aquecimento, né? Mas as pessoas estão indo, não sei se de uma forma correta, vamos dizer assim, mas é algo bom, né? E aí eu ressalto aqui a importância de fato de você buscar um suporte, uma assistência de um advogado que possa te orientar, né, de todos os procedimentos do leilão e, claro, conversar com o leiloeiro, ir atrás. Mas o mercado aqueceu e aqueceu bastante, viu? Pelo menos a gente sentiu as disputas na AGS em alguns lotes. Tive lote que vendeu acima do preço de avaliação. E a avaliação estava certa. Tava ok, avaliação Era aquilo ali. equilibrada. Mas eram duas pessoas que queriam porque queriam aquele imóvel, era para morar, comprador final. Então, disputou. Eu ia fazer essa pergunta para você, cara. O cliente final, aquele cliente que de repente vai trazer uma filha para perto, ou que tem um primo, que tem ali um plus, né, a mais, né? Ele vai mais longe que o Vai. investidor, não tem, Não, né, não ele tem supera o preço de avaliação. É Ele claro ultrapassa. que essa justificativa ela é legítima, Ele né? ultrapassa. E outra, não é só o preço ali, né? Você tem comissão, tem despesa, ITBI. Então, não tem limite para aquela pessoa, né? Essa pessoa aí, ele paga o preço que acha que tem que pagar. Mas é porque tem uma justificativa para isso, né? Sim, E isso, assim, aos meus olhos, é positivo, isso é positivo. porque sinal que o leiloeiro está fazendo o trabalho certinho, Sim. passou credibilidade, né? Para É, de fato uma pessoa que não é da área, porque nós sabemos que tem os arrematantes profissionais, né? é, Eles visitam os sites dos leiloeiros, eles de fato garimpam, né? é. São os maiores clientes que nós temos, né? Sim. Os investidores. E também é muito importante. Né? De fato, é muito importante. Mas o público em geral tem participado de uma forma mais massiva assim, dos leilões. Pessoas que nem eu. Esses dias eu atendi uma senhora que eu fiquei praticamente 2 horas conversando com ela no escritório. Legal, Uma cara. professora aposentada. É isso aí. Queria comprar um apartamento no prédio da filha. Ela queria vir próximo da filha do neto. E ela subiu o preço pra caramba. E comprou. Sabe? Fiquei super feliz por ela. E foi muito legal, assim, essa arrematação. De fato, o Ah, leiloeiro precisa ser um comunicador, né? Precisa precisa. trazer para perto, precisa esclarecer. Muitas vezes é o dinheiro da vida, né, Daniel? Sim. Ah. E ela falou, pô, é o dinheiro que eu juntei a vida inteira, né? Ali, dinheiro contadinho. Ela falou, nossa, se eu não conseguir e tal. E deu certo. Fiquei muito feliz por ela. Bacana. E foi um processo rápido, porque ó, a gente juntou o auto. Aí, no dia seguinte, o juiz já homologou, passou o prazo os 10 dias, já entrou com o advogado, já está até com carta de arrematação, não tem nem Ah, 60 dias. que maravilha. Esse é o Né? mundo ideal, Esse é né? o mundo Esse é o ideal. mundo ideal. Isso é importante. Isso é importante. O intuito do podcast para aquela galera que não é do meio jurídico é de fato instruir, né? Informações valiosas, para que ao menos, né, ela não sendo do meio jurídico, não sendo advogado ali para fazer em nome próprio, para que ela tenha condições de conversar com o advogado, né? De fato, olha, participei de um leilão, analisei toda a documentação antes,
e dali, né, o advogado da sequência. É isso aí. Então, Isso show é de, extremamente importante, né? show de bola. É, Daniel, me responde uma coisa. As publicidades da AGS hoje, elas são online, são físicas? Você Bom, já conseguiu algum cliente só online? Aquela coisa de leads mesmo, né? é engraçado, né? Trabalhei tantos anos numa agência de publicidade, você foca jornal, jornal, jornal. Hoje não. Hoje é internet, né? Eu já tive um imóvel, de fato, que o rematante veio por um anúncio no jornal aqui da cidade de São Paulo. Tá. Viu o anúncio tal, foi lá, comprou, arrematou. Mas a sua maioria vem através do Google, né? A sua maioria, de fato, é Google. As redes sociais vem mais assim, aqueles curiosos tal, mas comprador mesmo, na AGS, que a gente sente, vem através do Google, Do a Google. sua maioria. Legal. E aí passa por toda uma triagem de atendimento. É isso aí. Bacana, Daniel. Algum caso curioso que você queira contar? Algum caso engraçado? Algum caso emblemático? Tem um caso, vou comentar aqui, mas assim, é um caso que eu não era leiloeiro, na época eu era advogado, mas foi assim um erro que aconteceu num processo de um imóvel que foi avaliado, foi penhorado um imóvel, foi avaliado outro imóvel, foi levado a leilão um imóvel que não estava penhorado, e aí o rematante comprou, pagou lá, depositou no processo, pagou o leiloeiro, simplesmente no dia seguinte foi lá, arrombou o imóvel e caiu para dentro. Sem ter Tudo carta de errado, né, Daniel? arrematação, tudo errado. Sem ter carta de arrematação, sem ter nada, simplesmente com auto de arrematação. E nesse caso, a gente de fato advogou para o proprietário do imóvel que foi leiloado de forma errada, porque o cara entrou, eles tinham mais de 30 anos aquele imóvel, o vizinho viu alguém estranho, chamou a polícia, o que você está fazendo aí? Ah, eu rematei. Aí que contataram de fato os proprietários, e a gente acabou depois entrando com anulatória, anulou, enfim, ação de danos morais materiais, e nesse caso o arrematante foi condenado. Quer dizer, ele perdeu o valor ali, ficou preso o dinheiro, não que ele perdeu a arrematação, Tá. mas acabou tendo um prejuízo porque ele fez de forma errada. Infelizmente, o processo foi conduzido errado, são exceções, né? E a pessoa não tinha um advogado, não tinha um assessor, nada. Primeiro imóvel, o cara comprou e acabou Se dando errando, mal se ali, dando né? mal, E né? nessa história você estava como advogado, Como advogado, como advogado. como advogado. Cara, é tanto caso curioso, né? Porque leilão, cada um tem uma história. É engraçado, né? Ah, É eu engraçado. já tive agora um outro caso que isso, assim, para demonstrar como é interessante o leilão. A senhora que perdeu o imóvel, ela sempre nos atendeu muito bem e assim, a gente ficou até emocionado no dia, porque ela falou assim, olha, eu vou entregar o imóvel, não precisa de mandado, nada. E ela cumpriu a palavra. Ela mandou limpar o imóvel, ela mandou fazer faxina no imóvel. A pessoa podia mudar, deixou planejado, deixou tudo. Ela, sabe, assim, entregou limpinho o imóvel. E foi a primeira vez que isso aconteceu, mas pode acontecer. Cara, é aí que tá, né? Porque conversei com outros convidados aqui sobre essa parte de desocupação, Daniel. Ali é um momento delicado, mas é um momento que superou várias outras etapas, né? Sim, E aí o leilão cumpre a sua função social, né? claro. Porque, né, dá uma nova chance para a pessoa recomeçar, né? Mas essa senhora não tem nem o que falar, né? Não, Você a gente, eu já fiz várias emissões na posse como advogado. Então, assim, antes de fato ser leiloeiro, eu fiz assessoria para diversos arrematantes. E já tive vários casos complexos, casos de arma de fogo, casos de faca, casos de brigas, de ter que chamar 300 viaturas, mas a maioria a pessoa entrega numa boa, a é pessoa pacífica, né? sai do imóvel, a gente combina uma data, a pessoa de fato sai tranquilamente. Teve um caso que, outro caso também que a gente estava fazendo assessoria, e aí eu falei para a executada, eu falei assim, olha, você não tem um advogado? Tá, o processo estava à revelia. Procura um advogado, a senhora tem um dinheiro lá que a senhora vai conseguir ser restituída. E era um valor, era mais ou menos 100 mil reais que ela conseguiria levantar de volta,
Nossa, tem isso mesmo, tal. Então procura um advogado. A senhora pode levantar esse dinheiro. Então, a pessoa acaba, sei lá, começando a vida novamente. Claro, não dá para comprar um Uhum. imóvel, mas se ela de repente for no leilão, compra um Um imóvel, novo recomeço, um novo cara. Um recomeço, novo né? recomeço. Então, de fato, o leilão tem isso, tem uma função social, né? E para a parte executada também. A maioria consegue ali restituir um valor, né? Uhum, uhum. Então, Sem dúvida. Agora, penso o seguinte, e quero a sua opinião. Existe uma linha entre marketing informativo e exagero? eu acho que sim. Como que você equilibra isso? Eu Porque acho ao que mesmo existe. tempo que o leiloeiro é comunicador, ele é um auxiliar da justiça, é, existe uma linha tênue ali. assim, a gente tem que se atentar de fato até é meio complicado falar, mas assim, não dá para sair fazendo qualquer publicidade ou qualquer marketing, né? A gente tem que se atentar, de fato, divulgar aquele bem, ser transparente, tentar levar as informações claras. Não dá para ficar vendendo algo que não está ali, como eu vejo em alguns casos, né? Tem algumas casas leiloeiras que fazem uns anúncios assim absurdos. E não dá para fazer isso. Nós tem que ter um limite mesmo, né? Uma coisa que a gente fazer é levar algo informativo, é muito interessante, e outra coisa é o que você está vendendo ali. Não dá A para. qualquer custo, A né? qualquer custo não dá. Né? Não É, dá. eu acho que o leiloeiro ele precisa explicar o passo a passo. Claro que ele não vai advogar a favor, Sim. mas se o leiloeiro também não pega na mão do cliente, dos clientes interessados, né? E aponta, olha, o processo está começando aqui, a função do leiloeiro acaba aqui, mas depois da arrematação você precisa Justo. disso, disso, disso. É, o que que você acha, de fato, assim, Daniel, para você participar do leilão, não precisa de advogado, Não, não precisa. né? Desde que você tenha instrução para ler o edital, fazer um estudo ali, né? O edital ele deve compor todas as informações do leilão, né? E o leiloeiro precisa, de fato, deixar em anexo ali os documentos, ver se tem dívida de condomínio, débito fiscal, enfim, né? Mas quem está comprando precisa ter um nível de instrução Sim. também. E ela consegue fazer sem advogado. Mas vai ter um momento ali que vai precisar, né? O Eu que que falo você para todos pensa? os interessados que eles podem participar sem ter advogado. Mas eu destaco a importância de ter um advogado, pelo menos pós-leilão. E é outra coisa que acontece, tem muitos leiloeiros que acabam vendendo meio que uma assessoria junto com a arrematação, Por isso dessa pergunta, entendeu? cara. Então isso complica a vida, porque aí a pessoa chega aqui na Sublime, eu chego na GS, assim, mas leiloeiro tal fez a carta de arrematação, fez emissão na posse, fez isso, fez aquilo. A gente não faz isso. A gente não pode fazer isso. Gerou uma Né? imparcialidade, É. né? Por mais que teve uma época que uma instituição bancária obrigou os leiloeiros, nos leilões extra, a fazerem isso. E deu uma dor de cabeça do caramba. Tudo bem, era um leilão extrajudicial. Mas mesmo assim deu dor de cabeça. Então o leiloeiro ele tem que cumprir o papel dele. Auxiliar da justiça, um leilão judicial, realizar o ato do leilão, apresentar no processo e acabou. Até porque, se esse arrematante tiver que demandar, seja para restituir a comissão e tal, o leiloeiro vai também estar do outro lado. Então, ele Sim. precisa ter o advogado dele. Então, isso aí eu acho que de fato tem algumas forçadas que não devem ocorrer. Tá? E precisa sim de um advogado pós-leilão para fazer todos os trâmites processual. Eu perguntei Tá? desse equilíbrio porque, veja, depois da realização do leilão, você precisa superar a questão da impugnação, Sim, né? Superado a questão da impugnação, você precisa colocar as custas ali no processo para expedir, né? Carta de arrematação, mandado de emissão na posse, alguns registros de imóveis exigem ali as cópias autenticadas, né? E a própria emissão na posse, a própria emissão na posse, né? E também a questão da prenotação, a as questão baixas as das penhoras, baixas. dos ônus, ou os pagamentos parcelados. Eu ia falar isso agora, cara, a questão da emissão das guias. Então, é de fato uma linha tênue, né? Sim, O leiloeiro ele não pode advogar a favor, não. mas penso eu que o leiloeiro ele precisa de fato não só ser um auxiliar da justiça, mas também auxiliar o comprador, Sim, assim, né? auxiliar, eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, em auxiliar. Inclusive, lá na questão da emissão das guias, a gente criou um passo a passo para facilitar a vida daquele comprador, quando ele não quer, de fato, ir atrás de um advogado.
Mas eu também acho que, assim, nós assumimos a responsabilidade de ficar emitindo essas guias mensalmente, não dá. Eu tô dizendo por mim, né. Uhum. Que nem eu tinha um rematante que todo mês ele me ligava: "Ô, dá pra você emitir a guia? Dá pra você emitir a guia?" Eu auxiliava ele. E aí ele contratou um advogado que ele simplesmente só peticionava ali no processo e juntava as guias. Mas não dá para você assumir esse papel, né, até Uhum. pelo nosso dia a dia. A gente tem muita coisa para fazer, né. Sem Então dúvida. mas auxiliar sim o rematante, isso eu concordo. Não só o rematante, tem vezes ele contrata um advogado que não é da área dos leilões, não tem nenhum problema. Ligar, como é que eu tem advogado que liga: Exatamente. "Pô, como é que eu posso como eu faço isso aqui? Qual o prazo que eu a gente auxilia, É, não é porque é entendeu? advogado que também, Sim, né, tem que é, saber tudo, né? verdade, a gente não sabe tudo, Não né. sabe Acho de que não dá jeito para nenhum. chegar aqui e falar: "Ah, sei tudo", não. Não, de Isso jeito aí nenhum. é Eu também penso dessa forma, Daniel. Eu acho que o advogado, ele deve ser contratado, tá? Você deve consultar o ombro amigo, né, o advogado. sim, Não só para a questão formal da coisa, não só para você ter um advogado ali para cuidar do processo, mas também impulsionar o processo. sim. É que Né? isso é muito importante, né, porque a gente junta ali o auto de retratação e muitas vezes passa uma semana, 2, por mais que a gente vá lá no juiz, tenta despachar, tenta impulsionar, Balcão virtual para ir para a é conclusão, diferente né? você leiloeiro, que é um auxiliar da justiça, e o advogado que está ali representando o rematante. Ele consegue, né, cobrar mais. Então, isso é importante. A pessoa que compra sem advogado, ela depende do próprio cartório intimar lá para o recolhimento de custas, né? E aí passa por todo aquele processo de novo, né? Vai para o setor de distribuição e etc. E quando você tem advogado, o advogado já vai e já Já. pede habilitação, impulsiona, pede para ir para a conclusão e Eu, etc. eu fiz um leilão semana passada que tem uma advogada que só trabalha com isso. E ela terminou o leilão e falou: que hora que você vai juntar o auto de arrematação? Ah, você vai juntar quando a guia? Porque eu quero ir lá já despachar. Eu, eu tenho um hábito de aguardar até o dia seguinte para juntar. Porque eu gosto de confirmar lá no Banco do Brasil a guia de depósito judicial. Tá? Porque eu já tive um problema de um arrematante, ele de fato não pagou, mandou comprovante e não constou o pagamento. Então, só por essa questão, eu espero até o dia seguinte, confirmo, vou lá e junto. Mas assim, juntei, liguei, olha, tá no processo e tal. No mesmo dia ela já peticionou, pediu habilitação e foi despachar, para tentar agilizar o andamento do processo. Pelo jeito, é uma pessoa que já está habituada, né? Que Sim. já trabalha com É da área isso, de é da leilões, área é. de leilões. Só trabalha na área de leilões. Pô, bacana. Tá? Precisa ter esse lado humano, então, Sim, né? A precisa. equipe do leiloeiro, o próprio leiloeiro precisa de fato transparecer. Então Não, não é apenas pegar o martelinho e não dá para você, né, ficar, não atendo, não vou aparecer, não tem como. não tem como, não tem Não tem como. como. Até porque É, você precisa manter esse cliente perto de você, né? Se ele aí ele vem, comprou, você não atende direito, ele nunca mais aparece ali. Por mais que ele tenha uma, sei lá, uma excelente oportunidade, de repente não volta. Então você precisa de fato, né, estar ali disponível. eu penso o seguinte, Daniel, a pessoa ela vem, ela arremata com a GS, por exemplo, ela não vai ter a sensibilidade, talvez alguma pessoa que esteja na área, já como essa colega advogada, né, que você citou, Sim. ela vai conseguir fazer essa distinção, mas a maioria das pessoas não vão. Não. Da grande questão, olha, comprei um leilão, né, e tive uma experiência ruim. Então, naquele churrasco de domingo, vai comentar com a família: leilão, olha, não participa Ah, disso não, é muito demorado. Por quê? Porque ela está associando o leiloeiro a todo o processo. e não somente aquele leiloeiro, acaba a todos os leiloeiros. Generaliza, mas Ah, o que eu quero dizer? Ela não tem a sensibilidade, às vezes nem é por mal, de entender que o leiloeiro fez o seu trabalho impecável, né? Deixando ali visivelmente no site débito mensal de condomínio, IPTU, fez um edital assim impecável também e de fato tornou público, atendeu as pessoas, fez a prestação de contas e naquele momento da prestação de contas, processualmente falando, o leiloeiro colocou fim à sua atuação, a não ser que seja chamado para algum esclarecimento e tudo mais. sim. Mas a partir daquele momento que juntou o auto de arrematação, se ela está sem advogada, né, o arrematante está sem advogado, e ela teve uma experiência ruim dali para frente, ela vai vincular o leiloeiro, Vai, entende? vai. Ela não tem a sensibilidade de É, falar, não, o leiloeiro fez a parte dele com maestria, agora daqui para é. frente.
Olha, nós temos por hábito lá na GS acompanhar o processo até a expedição de carta de arrematação, Tá, né? Até por uma questão de segurança. Nossa. Então, expediu a carta, a gente encerra por ali. Mas tá. a gente tem por hábito, de fato. E tem alguns casos que eu ligo para o advogado, doutor, tenta impulsionar o processo, dá andamento. A gente faz sempre esse trabalho também, Legal. pós-leilão. Mas a gente não pode, de fato, peticionar ou falar em nome do arrematante. A gente Tomar acompanha, partido, tomar né? O partido de leiloeiro nenhuma ele forma. precisa ser É. imparcial. Até porque a gente tem vários clientes, né? A gente tem o judiciário como cliente, tem o exequente, tem o arrematante, o O próprio executado, executado, sim. O né? executado Então, ele tá monitorando você ali, tá, né? Então, assim, então, imagina, eu me colocando no lugar do executado, eu quero que o meu bem, aquele bem que eu estou perdendo, por mais que eu esteja perdendo, eu quero que ele seja bem sim, trabalhado, porque aumentar o valor vai ser bom para mim, em contrapartida ali aos credores que eu devo, né? E se sobrar algum resquício, vai voltar é. também, né? Voltando rapidinho aqui, Bruno, que eu lembrei agora de um caso curioso. Nós fizemos um leilão de uma área na Zona Sul, que a avaliação foi feita em dezembro, novembro, dezembro, era um prédio comercial, uma área grande pra caramba, e aí a nomeação ocorreu em março. Como era uma área interessante, nós fomos e sempre vamos em loco, cadê o prédio? Não tinha mais. Demoliu Não, só tinha só a estrutura. estrutura. Derrubaram parede, arrancaram telhado, arrancaram fiação, arrancaram tudo. E aí a gente foi falar com a juíza, né? Excelência, olha, fizemos vídeo, drone, tudo. Ó, a avaliação não é mais aquela. E a juíza falou assim: olha, então vou fazer o seguinte, vou pedir para as partes se manifestarem e talvez vai ter que fazer uma nova avaliação. E a gente pediu, excelência, vamos tentar trabalhar dessa forma o imóvel? De repente, com uma incorporadora. E foi o que aconteceu. Então, o imóvel foi. Não existia mais o imóvel e a incorporadora comprou pelo terreno, Incorporar e subir prédio. incorporar e subir prédio. E teve disputa entre duas incorporadoras. Mas olha o que pode acontecer: a avaliação ocorreu em finalzinho de ano, quando foi em março, não tinha mais aquele valor de mercado. Cara, isso é curioso, né? É, Isso é curioso e isso pega bastante quando a gente fala de leilão de veículo, cara. Porque também. entre o bem ser penhorado, ou até mesmo, né, quando é consolidado no extrajudicial e não é removido, né? É, Entre o que consta ali e entre o arrematante pegar o bem, né? veículo é mais difícil, né? Eu tive um caso também que a gente foi atrás do veículo, não valia mais de jeito nenhum a tabela FIP. Tava todo detonado. Na verdade, não dava nem R$ 1.000 naquele carro, Era do jeito que tava, sucata. 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 Peticionei no processo, falei, ó, excelência, está aqui, não tem valor de mercado, não dá para vender assim. Sugiro, né, a gente sugere, A né, gente sugere. que faça uma nova avaliação e até agora estão se discutindo o que fazer no processo. Entendi. É, Mas eu só quis voltar porque veio agora, não, lembrei desse sim, caso sim, e... sim. Fica à vontade. Fica à É, vontade. Lembrar de alguma coisa aí, interrompe e a gente volta. É, e você falou de área, né, que não existia mais essa construção. O leiloeiro ele precisa ter o feeling também do objeto que está vendendo ali, sim, né? Porque você vê, se você faz leilão de uma área, é totalmente diferente de você vender uma casinha do bairro ali. não. É uma outra vocação, é um outro público, Inclusive, esse caso, a gente trabalhou a divulgação para as incorporadoras e para as construtoras. porque tinha vocação para Porque tinha isso, né? vocação, é uma área enorme, dava do lado, tinha um outro terreno que estava sendo construído um prédio, a gente Uhum. já foi atrás daquela construtora, então fez um trabalho diferenciado. E a Tá? gente vai trabalhando com imóveis, a gente vai ficando um pouco mais esperto a cada dia, né? Porque, bom, tem prédio na rua, então, pô, o zoneamento aqui já dá para subir prédio, É né? isso aí, Mas o que eu quero dizer é que o leiloeiro ele é muito mais do que só a parte jurídica, né? só. É a parte, Oh, isso, parte comercial. Você vai comercial. vender um terreno, né? Nós tivemos um caso aqui também que precisava ver a parte de contaminação. Você entendeu? Então você precisa estar ligado à parte de contaminação, ter um profissional ali para te ajudar nesse diagnóstico. Outro caso também, esse caso é de Louveira, né? Um caso que demandou um estudo ambiental, porque tinha muita vegetação, então espécies de árvore, qualidade da terra. E aí quando a Não é gente. tão simples, né? Não é tão Não é simples. só se você pegar o que está ali no processo e jogar no edital e subir no site. Não, não é só isso. Não faz sentido você Não. divulgar, por exemplo, uma área de incorporação para um particular, né, Daniel? É muito difícil. Eu, na época ainda, quando prestava serviço a leiloeiros,
Também fiz uma análise de um processo, era uma recuperação judicial de um grupo de ônibus, de uma empresa de ônibus grande pra caramba, inclusive a RJ tramitava fora de São Paulo, mas a maioria dos imóveis era em São Paulo. E era uma área que, de fato, tinha contaminação. Uhum. Garagem de ônibus, tal, não tinha como não Óleo, ter. né? Óleo. Possivelmente. E aí, conversando com esse leiloeiro, eu falei: olha, a gente precisa, nesse caso aqui, precisa constar no edital. Não dá para simplesmente falar assim, ó, tá aí o imóvel, acabou. Ou pelo menos jogando a responsabilidade para a parte interessada fazer esse levantamento, É, tá? próprio terreno, né? Próprio terreno, Vai, né? Então, vai acompanhar. só que aí ia ter limitações para vender, dependendo do que fosse vendido, para quem fosse vendido, tal. E a gente teve dificuldade porque, como o processo não corria em São Paulo, o juiz queria que seguisse ali, imóvel descrição tal, ônus tal, aplicação lá do, acho que é 143, né, que é sem ônus tal, mas sem essas informações extras. E eu falei para ele, ó, você menciona isso, não assuma a responsabilidade. Uhum. E de fato tinha contaminação. Então, é assim, Eu falei, notifica a CETESB, manda, enfim, tal, então, a parte de intimação é importante intimação. também, a questão do estudo de solo é importante Tá, também, constar no edital é importante também, são muitas coisas importantes, né? Então, assim, vai vender um posto de gasolina. Dificilmente, cara, ainda que a área tenha vocação, vai custar muito caro vai, para descontaminar aquilo, vai. né? Então não é tão simples, não é só Não. vender. É, Tá? todo leiloeiro, assim, é complicado falar, mas todo aquele leiloeiro que se preza, né, precisa ter uma equipe multidisciplinar, Precisa. não tem jeito. Ainda que não seja E se não fixa, tenha, tem que buscar os ainda que não seja profissionais. fixa, tem que buscar o Tá? profissional competente. Não adianta a gente querer sair fazendo leilão de tudo se a gente não tem capacidade. Né? A gente tem que Exatamente. ser bem humilde aqui e, de fato, buscar profissional quando Uhum. você não tem a capacidade de fazer aquilo. Né? Legal, legal. Fazer por fazer não tem como, né? Afastar a vaidade, Não, que né? nem as áreas rurais aí. É totalmente diferente, né? Então, é um outro mundo, né? Você vê, você vai conversar com um leiloeiro, e eu quero muito, né? Não conheço nenhum leiloeiro de gado, né? Cara, eu não faço nem ideia. Ah, Não posso se meter a besta de fazer não, leilão de e é semovente, outro mundo, entendeu? É né? outro É mundo, outro mundo. né? No último Conalei que eu participei, tinha um leiloeiro lá, antigo pra caramba de gado, nossa, é outra história. É até engraçado, assim, as histórias, né, que eles contam. Sim. Ô, Daniel, Mas é interessante. papo muito bom, cara. Muito bom. Estamos chegando ao fim. Que pena, né? Mas todo convidado que vem, a gente fala, olha, no futuro volte. Vamos voltar aí, fazer Sempre que é o bom. episódio número 2. Show de bola. Daniel, aquela câmera é sua. Quiser deixar um recado aí para o nosso público, para o público da AGS, fique à vontade. E aí, na sequência, eu vou pedir também. É claro que a gente sempre coloca no nosso vídeo site, rede social, tudo mais. Fique à Tá vontade. A bom. palavra é sua. Bom, primeiramente, mais uma vez, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o Bruno, o pessoal da Sublime Leilões, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, é muito importante esse trabalho. E fico à disposição aqui, me sigam nas redes sociais. Eu utilizo a plataforma AGS Leilões, sou leiloeiro aqui pelo estado de São Paulo. Minha rede social é Daniel Bezerra Costa, sou advogado, estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Tatuapé. Convido a todos que quiserem participar lá. Bruno e o pessoal da Sublime já estão convidados. A gente também quer fazer um trabalho legal na área da leiloaria. E é isso aí, fico à disposição de todos. Só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Daniel, nós que agradecemos, cara. Lá na AGS você faz leilão de tudo? De Casa, tudo, terrenos, tudo. prédios, áreas O que rurais. aparecer a gente faz, né? De agulha e avião. Tem que fazer, não tem como, né? E ressalto, quando a gente não conhece, a gente busca, de fato, os profissionais que podem nos auxiliar. Né? Isso é Show de bola. importante. Show de bola. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter topado de cara participar. É um prazer É um prazer ter meu. você aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Pessoal, espero que você tenha gostado desse episódio. Nós falamos com o Daniel Bezerra, da AGS Leilões. Siga-nos nas redes sociais, acompanha nosso podcast, tem muitos convidados, né, de todas as áreas assim voltados ao ramo imobiliário. Nós estamos presentes também em vários streams, tá? Conto com a sua audiência. Até o próximo episódio.